Deus continua abençoando preciosos irmãos, preciosas irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça de Deus. Podemos só dizer isso, que é pela graça de Deus, porque só ela mesmo pode nos manter, nos sustentar. A graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, acontece com nós como aconteceu com Ló. O Branco diz que Ló foi para Sodoma e Gomorra, porque ele tinha caído da graça. Né? Ló não perdeu a salvação, mas perdeu a graça. Vê como é que as coisas eram. Não perdeu a salvação, a graça. Porque é a graça de Deus que segura nós no posto de dever. É a graça de Deus. E quando ele perdeu a graça, ele saiu do lado de Abraão. Aí ele foi para Sodoma e Gomorra lá. Ele trocou a sua posição. Ele era pastor de ovelha, passou a ser prefeito da cidade. Levou sua família tudo à luxaria, esposa, tudo vestir sob medidas, sob estilista. Tudo isso porque ele deixou a graça. Quando deixa a graça, a gente vai, se enfia no meio de política, se enfia no meio de sodomitas e vai embora. Até que nós vai vendo que ele perdeu o rebanho. Aquele rebanho que os pastores brigavam com o pastor de Abraão por causa daquele rebanho, que o pasto era pequeno, perdeu tudo. Foi, perdeu os pastores, perdeu a esposa, perdeu também o lar, porque foi morar no monte. E lá possuiu as duas filhas que gerou dele. Porque ela embriagou ele com vinho. Aí entra o vinho. Aí entra o problema do vinho. O que com embriaguez de vinho leva a fazer. Então ele foi perdendo tudo. Foi perdendo tudo que ele tinha ao lado de Abraão. Que ele conquistou ao lado de Abraão, uma família, esposa, duas filhas, rebanho, pastor, perdeu tudo. Por que ele perdeu tudo? Porque ele caiu da graça. Caiu da graça. Mas não perdeu a salvação. Então Ló é apontado por Branham como virginécia. Como a virginécia. Então a virginécia ela perde a graça. Mas ela não perde a salvação. Ela entra no milênio, ela entra na tribulação salva, porque ninguém se salva na tribulação. Ela entra salva, mas sem a graça, que a graça já foi embora. Sem a graça, ela entra na tribulação. E na tribulação ela é purificada, e na segunda ressurreição ela é ressuscitada e ela entra no trono branco para servir, para lavrar a terra. Então a virginécia, Branham disse, ela não tem a plenitude da palavra. Ela tem uma parte da palavra. Branham disse que ela tem uma parte da palavra, mas ela não tem a plenitude da palavra. E o Branham diz que a plenitude de Jesus é o Apocalipse. O livro do Apocalipse é a plenitude de Jesus. Então nós falando, eu tenho a palavra, mas você não tem a plenitude da palavra. Porque tudo que estava em Cristo é derramado na noiva, é derramado a plenitude. Tudo que estava nele tinha plenitude. É derramado na esposa. E a esposa tem que devolver. A esposa devolve para o pai o filho que ele gerou nela. Então, que a semente que aquele marido põe na esposa, põe aquela criança se forma, ela devolve para ele. Então, nós temos que devolver para Deus, que Deus tem dado para nós. Esse caos aí, irmão, é um caos muito sério, sabe por quê? Porque na mensagem A Lei Tendo uma Sombra,
na mensagem A Lei Ter uma Sombra, o irmão Branham disse que a mãe de Moisés, quando ela colocou ele no barquinho no Rio Nilo, ela estava devolvendo ele para Deus. Ela estava devolvendo ele para Deus. E devolvendo ele para Deus, então ela tira a mão de Moisés e coloca na mão de Deus. Aí o irmão Branham fala assim, se você não devolve para Deus, o diabo toma para ele. Das duas coisas, devolva para Deus. Deus dá para você, você devolve para dar dela para você. Então, se você não devolver para Deus, o diabo toma. O diabo toma. Então, você não fica. Você não fica. Ou Deus, ou o diabo. Se você não devolve para Deus, o diabo toma para ele. Assim mesmo é a sua saúde. Deus dá saúde para você. Você não usa para a obra de Deus, o diabo toma para ele. Se Deus te dá saúde, usa para a obra. Usa a saúde para ir na igreja, usa a saúde para fazer algo, para ajudar a obra de Deus. Né? O irmão Branham, ele fala assim que a verdadeira vida cristã é buscar os perdidos. A verdadeira vida cristã é buscar os perdidos. Eu creio que está na mensagem o perdão. O nome da mensagem deve ser o perdão, eu não tenho ela aqui agora. Mas o verdadeiro cristão, a verdadeira vida cristã é buscar os perdidos. Então, quando nós não estamos buscando os perdidos, nós não estamos vivendo a verdadeira vida cristã. Porque nós fala assim, quem vai buscar é Deus. Porque ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai se eu não trouxer. Mas Deus usa o homem, mas Deus, é ele que vai buscar, mas ele usa uma pessoa. A pessoa é um instrumento na mão dele. Aquela pessoa é um instrumento na mão dele. Nós vemos bem Eliseu. Quem foi buscar Eliseu? Arando terra com 12 boi. Lia foi buscar ele. Quem foi buscar Natanael debaixo da árvore? Felipe foi buscar ele. Quem foi converter o oficial lá da Etiópia, no caminho da Gaza? Felipe foi arrebatado, foi lá no caminho da Gaza. Lá no caminho da Gaza, ele ficou lá. Deus falou, vai lá no caminho da Gaza, que vai passar lá uma carruagem, tem alguém lendo a Bíblia. E você instrui ele. Aí Felipe ficou parado na estrada, a carruagem veio passando, e ele falou assim, o senhor entende o que o senhor lê? Ele falou assim, como eu vou entender se ninguém me explica? Olha aí, como eu vou entender se ninguém me explica? Isso aí é a humildade da pessoa, porque a pessoa acha que ela entende tudo sem ninguém ensinar. Acho que ela pode pegar a mensagem, a Bíblia, ler, que ela entende tudo, sem precisa de ninguém. Enquanto que o oficial lá da Etiópia, ela falou assim, como eu vou entender se ninguém me explica? Suba cá, ele falou para Felipe. Aí Felipe subiu na carruagem e ele estava lendo o livro de Isaías. Ele perguntou para Felipe, isso aqui que o profeta está falando, se refere a ele ou está se referindo a outro? Aí Isaías falou, não, ele está se referindo a Jesus Cristo. Ele não está se referindo a ele mesmo, não. Porque o profeta não fala nada dele próprio. O profeta fala de Jesus. E Felipe falou, não, ele está falando de Jesus. Que Deus ia enviar e ia morrer pelo povo. E ia salvar o povo. E ele já veio. Ele acabou de vir e já foi ressuscitado e arrebatado. Aí o oficial falou, e quem impede de eu ser batizado? Quem impede de eu ser batizado? Aí água aí. Aí Felipe falou, então para a carruagem
e eu batizo você, você continua a viagem. Você está vendo, irmão? Eu batizo você, aí você continua a sua viagem e eu volto. Daqui para frente é você com Jesus. E ele desceu, Felipe batizou ele montou na carruagem de novo e Deus arrebatou Felipe para outro lugar. Agora, esse negócio de fazer estudo para batizar, ainda batiza errado. Se fizesse estudo para batizar, batizava certo. Batiza errado no Pai, Filho e Espírito Santo. Mas faz cursinho. Cursinho para batizar. Onde está na Bíblia que fizeram cursinho para batizar? Jesus fez. Quando ele desceu lá no Jordão, fez cursinho para batizar. Os apóstolos fez. Aquele carcereiro da cidade de Filipe ali, que veio o terremoto e abriu as portas e ele quis se matar. Paulo disse, não faça tal, que nós estamos aqui. E aceita Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê em Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Foram batizados, era meia-noite. Coisa de meia-noite foram batizados. Fizeram o cursinho? Fizeram o cursinho para batizar? Não. Não. Esse nuco aqui, que Felipe batiza ele no caminho da Gaza, parou a carruagem, entrou na água, foi batizado. Fez o cursinho? São coisas que não estão na Bíblia. Ora, se obedecer a Bíblia, precisa da graça do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, nós não obedece. É ele que nós dá força para obedecer, para entender. Agora, procurar as coisas fora da Bíblia. Se dentro da Bíblia é difícil, fora da Bíblia. A Bíblia mesmo não obedece. A Bíblia mesmo não obedece. E nós temos um punhado de coisas, ensinamento que a pessoa segue com fidelidade, com sacrifício, e não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. Principalmente sal grosso, fogueira santa. Tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. Batismo no Pai, Filho e Espírito Santo não tem nada a ver com a Bíblia. Deus, três pessoas, não tem nunca lugar nenhum falando que Deus é três pessoas. Não está na Bíblia. Só há um só Deus. Não tem três deuses. Não está na Bíblia. E são a maior parte que a pessoa crê, que a pessoa segue, é coisa que não está na Bíblia. É coisa do homem. Porque as pessoas têm uma facilidade para seguir o homem, mas tem uma dificuldade para seguir Deus. Para seguir Deus. Então nós temos que seguir a Bíblia. Ela foi deixada aí para nós seguir a Bíblia. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá do seu ventre. Mas aquele que crê em mim, como diz a Escritura, não como diz o homem, como diz a Escritura. Então nós encontramos, meus preciosos irmãos, nós encontramos que a dificuldade do homem é Deus. A dificuldade do homem é obedecer Deus, é seguir os passos de Deus. O homem tem uma facilidade para seguir o homem, mas tem uma dificuldade para seguir Deus. Agora, os apóstolos foram escolhidos por Deus, mas é uma beleza os apóstolos, né? Os apóstolos é uma beleza. A gente vê os apóstolos, Jesus mandou eles preparar a ceia, eles foram.
mandou preparar a ceia em determinada casa, eles foram. Jesus mandou ele buscar o jumentinho, que estava preso, 2 jumentinhos, eles foram. Mandou ele ficar no cenáculo 10 dias, eles ficaram. Por isso que receberam o Espírito Santo. Porque antes de receber o Espírito Santo, a gente vê a obediência deles. O que Jesus mandava fazer, ele estava fazendo. O que Jesus mandava fazer, ele estava fazendo. Então a gente encontra que é lógico que eles receberam o Espírito Santo. É lógico que o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele estava em obediência. Ele estava no lugar que Jesus mandou eles ficar. Fica aí no cenáculo, em Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. Ficaram 10 dias esperando. Não receberam porque obedeceram a ordem de Jesus. Então, se nós obedecemos, nós temos direito no batismo do Espírito Santo. Nós temos direito no batismo do Espírito Santo, porque lá em Atos dos Apóstolos está escrito: o Espírito Santo é dado para quem obedece. O Espírito Santo é dado para quem obedece. Agora, é dado como selo, né? É dado como selo. Porque quem faz nós obedecer é ele. Mas só que o Espírito Santo trabalha em etapa. Tem uma etapa que ele é a caloria nossa. Tem uma etapa que ele é o mestre nosso. Tem um lugar que ele é selo nosso. Tudo é o Espírito Santo. Mas de diversas maneiras. De diversas maneiras. Então eu ia falar aqui sobre... Uma vez eu estava falando que o irmão Branham ficou 5 anos sem inspiração. 5 anos ele ficou. Aí um irmão até fez uma pergunta, aonde que é a mensagem que podia, que tinha base nisso. Aonde tinha mensagem que tinha base nisso. Então, aqui na mensagem Retorno ao Jubileu, o irmão Branham está pedindo para Deus devolver, dar para ele a unção, que ele ficou 5 anos, deixa eu ver se eu acho aqui onde ele fala, que ele ficou 5 anos sem ter essa unção. Sem ter essa unção. É na mensagem Retorno ao Jubileu, que ele fala aqui que ele ficou 5 anos sem ter essa unção, sem ter inspiração. Ele fala 5 anos sem inspiração. Aí ele pede para Deus devolver para ele isso, né? Eu não estou achando aqui, tá? Eu li aqui há pouco, mas eu não estou encontrando onde é que ele está falando aqui. Mas é nessa mensagem que ele está falando. É nessa mensagem aqui que ele está falando sobre isso. Muito bem. Vamos continuar aqui com o assunto. O irmão Branham, ele fala sobre... Ele entra sobre a terceira etapa dele. A terceira etapa do seu ministério, que é uma coisa bastante... Hoje mesmo é muito comentado sobre terceira etapa, abertura da palavra. Nós sabemos que nós deparemos aí com todo esse vai e vem de abertura da palavra, terceira etapa, Jesus vindo na nuvem. E o grande homem da mensagem é que estava sustentando isso, né? Que estava esparramando isso. Até houve divisões, houve grupos, e um foi para um lado, outro foi para o outro, crendo que já teve o casamento de Cristo com a noiva, que nós já casemos com Jesus, espiritualmente falando, casemos. Nem Maria com José, pela palavra. Mas fisicamente falando, não casemos ainda, porque o nosso corpo não foi transformado.
Então está um jugo desigual. Jesus no corpo glorificado e nós no corpo de séculos, no corpo do tempo. Como vai casar? Como tem casamento de um corpo glorificado com um corpo híbrido? É um jugo desigual. É um jugo desigual. Então, o que nós tivemos todos esses alvoroços? Nós tivemos todos esses alvoroços e isso só serviu para prejudicar o desenvolver da mensagem, o caminhar da mensagem. Tudo é para isso. Tudo isso só tem um motivo. É travar a mensagem. É travar a mensagem. O irmão Branda está falando aqui na mensagem sobre o jubileu, retorno ao jubileu. Ele está falando assim que na rua Azusa houve o jubileu. Entrou os Pentecostes, o povo pentecostais. Um povo que chorava, um povo que aplaudia a Deus, um povo que não tinha luxo. Eles começaram pregando numa esquina da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, com um pandeiro e um violão. Com um pandeirinho e um violão. Começaram o grande avivamento pentecostais. Mas o irmão Branda disse que esse avivamento pentecostal, ele morreu. Ele foi preso. Terminou esse avivamento pentecostal que foi começado na Rua Azusa. Ele diz que no ano 1950, Deus tinha parado com a América. Deus tinha parado com a América. No ano de 1950, Deus tinha parado com a América. Aí aquele disse, eu não oro mais pela América. O irmão Branda falou, eu não oro mais pela América. Ano de 1950, quando a coluna de fogo saiu sobre a cabeça dele, foi no ano de 1950, apareceu a coluna de fogo na cabeça dele. E nós sabemos, irmão, que quando a coluna de fogo apareceu para Israel, foi depois que eles saíram do Egito para ajudar eles a caminhar até a entrada de Canaã. Quando chegou em Canaã, a coluna de fogo sumiu. Ela entrou véu adentro e se tornou a glória da Shekinah. Nós sabemos que a coluna de fogo, ela teve o seu dia, seu tempo, né? Ela teve o seu tempo. E ela veio, o irmão Branda que disse que ela veio, a coluna de fogo, para vindicar o ministério de Moisés, como profeta dele. Ela veio para vindicar o ministério de Moisés. Como uma prova que o ministério dele era de Deus, a coluna de fogo. Era essa a missão dela. Quando eles entraram em Canaã, Canaã é o Espírito Santo. Se eles entraram em Canaã, entraram no Espírito Santo. Eles entraram no Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo entrou neles. Eles entraram no Espírito Santo. Esse negócio de entrar e sair é outra coisa. Porque o irmão Branda diz que a redenção tem dois lados, entrada e saída. Ou saída e entrada. Tem dois lados a redenção. Sair do Egito era uma redenção. E entrar em Canaã era outra redenção. A redenção tem dois lados. Então, quando eles entraram em Canaã, eles entraram onde? Na herança. Entraram na herança. E até ali eles não estavam na herança, eles estavam com as promessas. Mas eles estavam fora da promessa. Um povo caminhando em terra estranha, mas não caminhando na sua própria terra.
Então, quando o Jordão abre, que ele entra em Canaã, eles estão entrando na sua terra. Estão entrando na terra que Abraão, Isaque e Jacó andou. Eles estavam andando onde Jacó andou, caminhando onde Jacó, Abraão, Isaque andou. Ali que eles armaram suas tendas. E tinha sido invadida por 7 nações. O Eveu, o Amorreu, e assim era 7 ou 10 nações, coisa assim, que tinha entrado e apoderado de Canaã. E essa nação estava fora de lugar. Essa nação estava fora de lugar. Agora Israel tinha que lutar para tirar essa nação de sobre a sua promessa. O Espírito Santo, como Canaã aponta para o Espírito Santo, também tem um lugar que a irmã Branda diz que aponta para o milênio. É de duplo sentido. Aponta tanto para o milênio como aponta para o Espírito Santo. Quando eles entraram em Canaã, Josué teve que dividir a terra. Para cada tribo, ele dava uma terra, e a terra que Josué dava era de acordo com a natureza da tribo. Era do que a tribo fazia e a tribo precisava. Tinha tudo isso. E Josué, como ele ia dividir essa terra de Canaã para 12 tribos, sendo que ele era sozinho para essas 12 tribos, então o que ele fez? Ele foi nas mães das tribos, quando ela estava dando a luz, em dor de parto, ela colocava o nome no filho. E Josué foi pelo nome. O irmão Branda disse que Josué não usou matemática. Ele não trabalhou com a matemática. Ele está dizendo aqui na mensagem que Josué não trabalhou com matemática. Ele não usou matemática para dar para Israel. Deixa eu ver aqui onde ele fala. Que ele não usa matemática. Ele fala aqui, num lugar que ele fala, ele não usa matemática. Ele usa o nome que a mãe tinha dado aos filhos. O nome. Ele não divide a terra, ele não põe o povo lá na terra, usando matemática. Ele não usa matemática. Ele coloca o povo lá, eu não estou achando aqui o parágrafo, mas nessa mensagem aqui. Ele põe o povo lá pelo nome que a mãe deles tinha dado. Pelo nome que a mãe deles tinha dado. Ele usa o nome que a mãe deles tinha dado. Então vamos fazer o seguinte. Então nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver que Josué não era fácil para ele, não, irmão. Era 12 tribos. E era muita gente para ele dar a sua terra. E não houve alvoroço, não houve discussão, não houve contenda por causa disso, não. Não houve nada disso. Simplesmente eles aceitaram, concordaram com Moisés e não dividiam a terra. Porque ele usava nome. Josué usava nome. O nome que a mãe dele dava. O nome de Rubi significa tal. Então a sua terra é tal. Judá, você cuida de tal coisa. Então a sua terra é tal. Aí chegou Efraim, você cuida de gado. Sua terra é tal. Aquela terra lá é terra de gado. Até, irmão, que quando o Calebre casa sua filha Aquisa, casa ela com a Tinael, que ele casa ela fala para ele, a Tiniel fala para Aquisa,
O seu pai não deu terra para nós, terra de plantio, e nem mesmo terra de gado, porque não tem água a terra que o seu pai deu. Aí a Quisa desceu do jumento e Caleb perguntou para ela: por que está voltando, Quisa? Ela falou assim: porque o Senhor deu terra para nós que não tem água. Então não tem o que fazer com aquela terra, não tem água. Aí ele falou: então eu tenho uma outra terra que tem fonte inferior e fonte superior. Aí ele deu uma outra terra para ela que tinha dois tipos de fontes: fonte inferior e fonte superior. Aí que nós vamos encontrar. A fonte é sempre o batismo do Espírito Santo. Fonte é o batismo do Espírito Santo. Então, o Josué, o Caleb deu essa terra para sua filha, com duas fontes. Né? Com as duas fontes. Nós sabemos que a fonte sempre é o Espírito Santo, que Jesus disse para a samaritana: vai surgir uma fonte de água dentro de você. Vai surgir uma fonte de água dentro de você. E vai ter uma fonte de água fora de você. Ele quis dizer isso. A fonte de água superior é Jesus, né? E a fonte de água inferior foi colocado dentro dela, que é o Espírito Santo. A fonte de água dentro da samaritana era Jesus, quer dizer, era Jesus. E a fonte de água fora dela era o Espírito Santo, porque o superior e o inferior, Jesus disse: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Vou para o Pai porque é maior do que eu. Então é duas fontes que Deus tem, que é o Espírito Santo e que é Jesus, que é a palavra. Por isso o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito, que é o Espírito Santo, e em verdade, que é a palavra. O verdadeiro adorador usa os dois. Usa o Espírito Santo e usa Jesus. Usa o Espírito Santo e usa a palavra. Aí o irmão Branham veio e fala assim: tem gente que só tem a palavra, mas ele não tem o Espírito Santo. Essa que é a parte difícil. Ele tem a palavra, mas ele não tem o Espírito Santo. Ele tem a semente, mas ele não tem terra. Que adianta você ter uma tuia cheia de saco de trigo e você não tem terra para semear? Adianta alguma coisa você ter uma tuia cheia de saco de trigo e você não tem terra? O irmão Branham disse assim, que tem um lugar, que ele conheceu esse lugar, que tinha uma terra boa, mas muito boa para plantio, para plantar e produzir bastante. Só que não tinha água, irmão Branham disse. Não tinha água, então não tinha como plantar. E a terra, estava lá uma terra boa, parada, sem ser arada, usada por falta d'água. E no outro lado tinha um lago de água. Você vê bem, do outro lado, separado por uma rocha, tinha um lago de água. Aí o irmão Branham disse: é só fazer um canal e puxar aquela água para a terra. Estava resolvido o problema. Estava resolvido o problema. Que estava separado por uma rocha. Então é só fazer um canal e trazer aquela água para a terra. Já tinha o plantio. Aí que está, você é uma terra boa. Eu sou uma terra boa, porque não é a terra. E Mateus 13, a semente foi semeada na beira do caminho, as aves comeu, a semente foi semeada no meio de pedregais, e não pôde ter vida porque as pedras não deixou ter raiz, morreu. A segunda semente foi semeada na terra que tinha espinho, e crescendo a semente foi sufocada pelo espinho. Já três terras. A quarta terra foi a terra boa, que produziu 100%, 60% e 30%. Três classes. Ali você vê três classes que produzem na boa terra, que é a noiva, a virginessa e o justo. Né? Então nós somos terra.
nós também é terra. Na mensagem ao nascer do sol, o irmão Branham diz que tem rocha e tem terra. E o sol nasce sobre todo mundo, mas não faz nada com a rocha. Ele não faz nascer nada da rocha, porque é rocha. Mas ele nasce, ele também banha a rocha, mas não consegue tirar plantio da rocha, porque não tem semente na rocha. A semente está na terra. Então, você é uma terra, eu sou uma terra, mas precisamos do Espírito Santo para ele vir e aguar nós. Então nós precisamos, que nem disse a Kisa. Ela disse para o seu pai, o senhor deu uma terra seca para nós, a terra que não tem água. Aí o irmão Branham fala, tem pessoa, ele fala isso na mensagem de discernimento de espírito, tem pessoa que ela é uma nuvem, tem pessoa que ela é uma terra seca, tem pessoa que ela é uma terra com rio, tem pessoa que ela é uma terra que tem fonte, tem pessoa que é deserto. Aí na mensagem, coisa que há de ser, o irmão Branham disse, Deus é Deus de variedade. Deus tem deserto, Deus tem jardim, Deus tem tudo isso. Deus tem tudo isso. Agora, não encontra a pessoa que ele é uma rocha. Pode chover, pode o sol banhar ele, você não tira nada dele. Você não tira um amém, você não tira um glória a Deus. Infelizmente é assim. Você não tira um amém, você não tira um glória a Deus, ele fica 1 hora, 2 horas sentado na cadeira e não conseguiu, você não consegue tirar um amém dele, nem com os hinos, nem com a pregação da palavra. Ele é uma rocha, ele é uma rocha. O sol bate nele, a chuva cai, mas não sai nada, porque não tem nada. Porque só sai o que tem. O que sai da casca, é a vida que está dentro dela. Mas se aquela casca não tem vida, não adianta sol, não adianta chuva, não tem nada dentro. Como que você vai tirar vida de dentro da casca de ovo se não está germinado? Não tem nada. No nascer do sol ele fala isso. No nascer do sol, a mensagem nasceu do sol. Ele fala, o sol nasce, o sol banha a terra, mas a rocha, o sol não consegue resolver nada com a rocha. Porque ela não dá nada para o sol, não. Ela não dá nada, porque ela não tem para dar. Tem pessoa que não tem nada para dar para Deus. Ela não tem nada para dar para Deus, ela não tem nada. Ela é um deserto. Ela é um deserto. Ela é um deserto. Não nasce nada dela para Deus. Nem aquela figueira que Jesus foi buscar fruto, não tinha nada para Deus. Jesus foi buscar e tinha fome. Ele foi buscar figo dela e não achou, e maldiçoou, porque não tinha nada para ele. Se a pessoa, você, não tem nada para Jesus, não tem uma oração, não tem um louvor, não tem um tempo para dar para ele, não tem uma meia hora de leitura de Bíblia, leitura de mensagem para dar para ele em 24 horas. Tanta coisa que é feita e para Deus não sobra nada. Para Deus não sobra nada. Irmão, quem que nós somos? Nós somos terra, nós somos rocha. Aí o irmão Branham está falando assim, então é só fazer um canal e já trazia água, porque água tinha, terra tinha os dois. Semente também tinha tudo. A única coisa que não tinha, o canal, para trazer a água para a terra. Não tinha o canal. Aí tinha que fazer um canal para trazer a água para a terra. Agora, nós temos aqui o nosso lado nordeste, os nordestinos, né? Os nordestinos, e que são umas boas pessoas, né? Os nordestinos, Deus abençoa eles. E nós sabemos que eles sofreram por muito tempo por falta de água.
a terra boa, mas por muito tempo eles sofreram por falta de água. E agora, eles pegaram o rio São Francisco e eles tiraram a água do rio São Francisco, fazendo o rio, cortando o Nordeste. Cortando o Nordeste. O São Francisco se abriu em braços, em canal feitos com máquinas, e foi levando a água para dentro do Nordeste. Aí a gente via aquela água vindo, que nunca tinha vindo, aquele rio aberto com máquina, e um rio bem feito, bem canalizado, e a água descendo pela primeira vez. E aquele povo nordestino, vendo a água descer, a festa que eles faziam. As festas que eles faziam, e vendo aquela água que nunca tinha visto descendo agora para dentro da sua terra. Aí eu estava pensando, eu do Rio São Francisco, cedendo água para a terra nordestina. E ele é muito grande. O Rio São Francisco é muito grande. E ele pode fazer isso, que nem Moisés dividiu o seu poder para 70 anciãos, e eles trabalharam ajudando Moisés a julgar as causas de Israel, as causas pequenas de Israel, e Moisés julgava as grandes. Aí nós vemos o Rio São Francisco fazendo a mesma coisa que Moisés fez. Ele pegou e dividiu ele, dando águas, parramando água para todo o Nordeste. E hoje, ali no Nordeste, naqueles estados, eles têm plantio de maçã, com o pé carrega, que fica empencado o pé de tanta maçã e das lindas maçãs. Eles têm pomar de uva, eles têm pomar de laranja, eles têm tudo, tudo graças a essa água do Rio Francisco entrando nas suas terras e dando para eles esse privilégio de eles ter a sua terra florida, a sua terra plantada. Eu fico olhando nisso, irmão, porque o natural explica o espiritual. O irmão Branda disse, Deus está na natureza. Deus nunca abriu mão da natureza. Deus está na natureza. Eu vejo São Francisco como o Espírito Santo. E ele se dividindo, como ele fez em Atos 2, em língua de fogo sobre os 120. Ele se dividindo e abastecendo todo mundo. Porque ele é grande, ele pode fazer isso. O Rio São Francisco é grande, ele pode abastecer o Nordeste e ele continua sendo o Rio São Francisco. Ele continua sendo o Rio São Francisco. Nós sabemos que a pessoa que doa sangue, os doadores de sangue, quanto mais sangue ela doa, mais aumenta. Mais aumenta o sangue dele. É doando sangue que aumenta o sangue dele. Aí chega certo tempo, eles têm que voltar a doar sangue de novo, senão o sangue dele está demais. Quem doa sangue, o sangue aumenta mais. Então a pessoa não doa nada para Deus, como vai aumentar, irmão? A pessoa não doa nada. Eles têm dinheiro para festa, eles têm dinheiro para churrasco, eles têm dinheiro para passeio, eles têm dinheiro para ficar à beira-mar de feriados prolongados, viagem de carro, pedágio caríssima. Mas quando se trata da obra de Deus, é lamentável. É lamentável. Quando se trata da obra de Deus. Então, Josué, pela inspiração, ele usando o nome de cada tribo, ele colocou cada um no seu lugar. Isso que eu quero ver.
o Espírito Santo colocando cada um de nós no nosso lugar, no nosso posto de dever. E aí o irmão Branham disse, ele não usou matemática, que ele não usou números. Tal tribo tem mais povo, tem que ter aquela tribo tem menos povo, tem que ter aquela terra. Ele não usou matemática, não. Ele usou inspiração. Aí, como a Umbanda está falando assim, que ele ficou 5 anos sem inspiração, aí, quando ele ouviu a notícia, ele abraçou a Meda e falou, estou livre, Meda, estou livre, Meda. Agora estou livre. Agora a inspiração vai voltar sobre mim novamente. Que ele ficou 5 anos, mas eu não consigo achar, meu irmão. Aqui eu não consigo achar. Aqui, olha. Ele fala que Josué, por inspiração, não por matemática. Ele, por inspiração, por Deus, ele colocou cada um daquele patriarca em sua posição, exatamente da maneira que seus nomes indicavam. Ele usou nome. Agora, nós temos o nome do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Esse nome, Senhor Jesus Cristo, que nós batizemos nele, Deus vai colocar nós na nossa posição por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter nome. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, irmão, dá dó. Irmão, dá pena. Irmão, dá dó. Por isso que a era de Laodiceia diz, rico sou, não preciso de nada. Aí vem e fala, e não sabeis que tu é pobre, miserável e nu, e desgraçados. Desgraçado é sem a graça. Era de Laodiceia. Dá dó. Irmão, dá pena da denominação. Dá dó da denominação. Como Deus vai dar herança para eles se eles não têm nome? Eles não têm nome. Pai, Filho, Espírito Santo não é nome. Eles não têm nome, não foi invocado o nome sobre ele. E aqui nós vemos que Josué dá herança por causa dos nomes que a mãe invocou sobre eles. Que a mãe invocou sobre ele. Josué, por inspiração, não por matemática, não por matemática. Nós vai muito pela matemática. A igreja que tem 1000 pessoas, para nós é uma igreja abençoada e aquele pastor é um herói. E o irmãozinho que tem 50 pessoas, ele não é nada. Mas quando Jesus multiplicou os pão e o peixe, ele mandou sentar em 50 e 50. Então, aquele grupo de 50 comia pão multiplicado. Não precisava ter 1000. De 50 comia. Aí ele fala aqui assim, Josué por inspiração, não por matemática. Ele, por inspiração de Deus, ele colocou cada um daquele patriarca em sua posição, exatamente da maneira que seus nomes indicavam. É nome. O Espírito Santo é Josué. Ele tem que ter um nome invocado sobre nós para ele trabalhar. Um nome invocado sobre nós para ele trabalhar. Muito bem, eu vou terminando por aqui. Eu não consegui achar mesmo aqui onde o irmão Branham fala dos 5 anos. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, irmão, para terminar. Veja aqui. Estou aguardando ansiosamente essa semana por um reavivamento. Estou aguardando. Em minha própria alma. Olha bem, eu estou aguardando ansiosamente essa semana por um reavivamento na minha alma. Na alma dele, não é reavivamento na igreja, né? Mas tem um lugar, como a Umbanda disse, você tem que ter o reavivamento no si. No si. Quando um homem estava procurando um avivamento, achou um homem suviando um hino, falou para ele assim, onde que está o avivamento aqui em Gala? Aqui no lugar que ele estava procurando. Eu sou o avivamento.
Eu sou o avivamento. Então, não é que tem que ter avivamento, não é a igreja está sem avivamento. Você tem que ter avivamento, não é a igreja. Eu estou aguardando ansiosamente essa semana por um reavivamento na minha alma. E eu disse à minha esposa ontem, quando eu ouvi alguma boa notícia, e eu corri ao redor e atirei meu braço ao redor dela e gritei. E eu corri ao redor e atirei meus braços ao redor dela e gritei, Damida. Ele abraçou a Mida e gritou, eu estou livre. E eu fui e entrei no quarto e comecei a chorar e disse, você sabe, eu quero que Deus me dê um revivamento em meu interior, E eu disse, por aproximadamente 5 anos, eu tenho sido atingido por um grande fardo que tem sido tirado agora. Por 5 anos eu tenho carregado um fardo pesado, por 5 anos. Eu tenho carregado um grande fardo que tem saído agora. E eu pensei, que coisa, eu vou pedir ao meu irmão Jackson para colocar todo o seu povo a orar por mim, para que eu tenha um revivamento no meu interior. E ele pediu para o irmão Jackson, ou pedir para a igreja inteira orar para ele ter o revivamento no interior dele. Ele ficou 5 anos sem esse avivamento, irmão Bana. Aí, irmão, você que perguntou, que você está me ouvindo, que mensagem que é que o irmão Bana ficou 5 anos sem a inspiração, é nessa mensagem, o retorno ao jubileu. Porque quando eu falo, eu li na alguma mensagem. Eu não falo nada sem ler mensagem, porque eu tenho medo, eu tenho temor. Eu tenho temor de falar as coisas que estão na mensagem. Tenho temor mesmo. Eu tenho temor. E se eu falar coisas que não estão na mensagem, eu entro em desespero. Então eu costumo sempre levar a sério a mensagem do Mambana. Porque eu considero a mensagem do Mambana com a missão de preparar a noiva para o arrebatamento. A voz lá no Rio Raio saiu assim, como João Batista preparou a minha primeira vinda, a tua mensagem prepara a segunda. Então não tem argumentos. A tua mensagem prepara a segunda. Não tem argumento. Irmão, você pode ir no YouTube, se você tiver televisão na sua casa, não sei se tem, mas você vai no YouTube, você escreve assim, pastor que está falando do irmão Brana. Escreve assim, pastor que está falando do irmão Brana. Você encontra pastor denominacionais, você encontra mulher dando testemunho em canal de televisão daquela época sobre o irmão Brana. Eu nunca vi coisa igual falar do irmão Brana como profeta, como está na televisão. Não sei o que Deus está querendo com isso. Que o irmão Brana seja mesmo conhecido por todos os eleitos, porque o irmão Brana só veio para a noiva. O irmão Brana veio para a noiva, para preparar a noiva para o arrebatamento. Veio para preparar a noiva. A virginésia, ela recebe porção da palavra, mas na tribulação ela se completa e ela entra no trono branco. Agora a noiva, ela faz parte da primeira ressurreição, porque ela tem a missão de casar com Jesus no Ares e ficar na festa por 3 anos e meio e vir para o milênio em lua de mel. Depois ela tem a missão de sentar no trono para julgar as nações, para julgar ao lado de Cristo. Ela sentará como rainha para julgar. Até anjo ela vai julgar, disse Paulo. Não sabeis que vai aonde julgar o mundo? Até os anjos vão ser julgados por vós. É aqueles anjos caídos, né? Tudo será julgado. Denominação, tudo será julgado.
Aí você fala, mas não é a Bíblia que vai julgar? Mas não é a Bíblia. Nós é a Bíblia. Nós é a carta escrita. Nós é a carta de Jesus. Se a carta de Jesus não é a Bíblia, nós é a Bíblia. Nós é a Bíblia. Nós é a palavra de Deus. Nós se tornamos parte de Jesus. Nós e ele é um. Nós com Jesus é um, como a esposa com o marido é um. Então que Deus te abençoe, tenha um bom fim de semana. Não fique em casa não, irmão, para cultuar a Deus. Se tem alguma coisa que você viu de errado, todo lugar tem coisa errada. Tem 3 classes de crente. Toda congregação tem 3 classes de crente. Havia aquela classe de crente, tem a classe de crente genuína, tem a classe de crente fabricada e tem a classe de crente híbrida. Porque existem 3 tipos de flor. Tem a flor híbrida, a flor fabricada, que é aquela flor artificial, é fabricada. Tem a flor híbrida, que é misturada. E tem a flor do deserto. A flor do deserto é a pura. E nós somos a flor do deserto. Nós é a flor do deserto. É aquela igreja que entrou em Canaã, é a igreja que nasceu no deserto. A igreja que saiu do Egito não entrou. Ela morreram no deserto. Só Caleb e Josué e os ossos de Moisés que entrou. Os ossos de Josué. Só os 3. Josué e Caleb e os ossos de José que entraram. Os restos caíram mortos no deserto. E aquele povo que nasceu no deserto, a igreja que nasceu no deserto que entrou. Porque a flor do deserto é verdadeira. E nós é flor do deserto, é nós que entra. Porque nós é a flor verdadeira. Nós não é híbrido e nem fabricado. Nós é flor do deserto. Então nós somos verdadeiros. Então que Deus te abençoe. Vai na igreja assim. Pega a família, vai na igreja. Se você tem um carro, ponha seu povo no carro, vai na igreja. Vai adorar a Deus, serve Deus. O irmão Brana disse que não tem igreja da mensagem na sua cidade. Você vai na Assembleia. Eles não têm tudo. Eles têm um pedacinho do pão lá. Mas pega o pedacinho que ele tem. Eles falam que Jesus ressuscitou. Pega isso aí e vai embora. Se o resto que eles falaram lá não dá certo, mas eles falaram que Jesus ressuscitou dos mortos, já tem um pedacinho. Pega esse pedacinho e traga embora. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos para as perguntas. O irmão Oliveira Marcelo ele pergunta: qual a explicação e o significado da parábola do semeador? A parábola do semeador o significado, irmão, que fala das 4 eras. Fala de Lutero, Wesley, Pentecoste e o irmão Brana. A terra que caiu na beira de caminho e as árvores comeu é a era de Lutero. A semente que caiu e depois a terra tinha pedra e não conseguiu raizar a semente e ela acabou morrendo, é a era wesleyana. A terra que caiu, a semente que caiu na terra, que ela produziu, mas nasceu o espinho sufocou ela, é o Pentecoste que foi sufocado pelo dinheiro. O espinho é dinheiro, irmão Brando, que sufocou a semente, sufocou o trigo. Ela cresceu, mas foi sufocada pelo espinho. O irmão Brando diz que o espinho é o dinheiro. O Pentecoste tão sufocado, o que matou o Pentecoste foi o dinheiro. Dinheiro é espinho, que sufocou o Pentecoste e morreram. A 4ª semente foi caída em terra boa. É a nossa era. Nós é terra boa, que produziu 100%. A Eva produziu 99,9% a Eva. E caiu. 99,9%. E caiu. Porque ela não produziu 100%. Mas nós produz 100%. 100%. Nós faz aquela vírgula que a Eva não deixou fora, nós coloca ela. Nós tem tudo, a vírgula, ponto, tudo que nós tem
interrogação, nós temos tudo na nossa vida. Então nós somos escritos com todas as letras colocadas em ordem. Então o sentido da parábola do semeador é 4 tipos de terra: Lutero, Wesley, Pentecoste e nós. Nós é a terra que produz 100%. A terra que produz 100%. Vamos para o Espírito da oração, então. O irmão Oliveira Marcelo, mais o Espírito Santo, pede oração à sua família, irmãos da fé e ao seu pastor Verbo Cordeiro. Joel William, sua família, família e seu tio. Elias Estanque, pede oração ao seu ministério em Rondônia. Benedita Nietzsche, seu favor e família. Senhor Deus, nós estamos entrando agora no outro fim de semana e agradecemos essa semana que o Senhor deu para nós, com a qual nós falemos do Senhor, falemos das tuas grandezas, e que o Senhor não deixa nós perder a inspiração de falar de ti, Senhor, de falar de ti, porque nós estamos em busca do último eleito. A nossa missão é buscar o nosso Eliseu. Você está arando terra com os seus bois, nossa missão é buscá-lo. Nossa missão é buscar o eunuco lá no caminho da Gásia. Nossa missão é buscar o Natanael debaixo da árvore, debaixo da sombra. A nossa missão, Senhor Deus, é buscar aqueles que estão desviados, aqueles que não encontraram ainda o caminho da salvação, Senhor. A nossa missão é trazer cura para os enfermos. Nossa missão é trazer ânimo para o desanimado. Nossa missão é levantar aquele que está caído. Nossa missão é trazer de volta aquele que está tomando distância de Deus. E nós trazer ele de volta, puxar pela camisa e trazer ele de volta ao posto de dever, que nem Josué fez. Colocou cada um no posto de dever. Cada um no posto de dever. Essa é a nossa missão do último dia, desse jubileu que o William Branham trouxe. A mensagem da irmã Branham é a mensagem de jubileu, é a trombeta do jubileu, trazendo nós de volta à nossa casa e tirando nós da casa de escravidão. Ó Deus Santo, que cada filho e filha do Senhor, seja onde estiver, Pai, alcança-o, Pai. Aqui está a minha voz, aqui está esse Face, Senhor, que nós fazemos todo dia. E o motivo e o objetivo dele é ir em busca daqueles que ainda não estão na fila do arrebatamento. E que essa mensagem ajude a puxar ele para a fila. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, sim. Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa tarde com Jesus.